Os evangelhos contam que um dos 12 apóstolos, Judas Iscariotes, foi o responsável pela traição de Jesus. O homem acompanhou o Messias por anos e ajudou em grande parte do trabalho realizado pelos discípulos. Mesmo assim, quando teve oportunidade, Judas trocou seu mestre por apenas 30 moedas de prata. Isso todos sabem, não é verdade? Porém, por que ele fez isso? Qual o significado por trás dessas 30 moedas? Para entender por que um servo traiu seu grande líder e mestre, precisamos ir Afinal, quem era Judas Iscariotes? As Escrituras dizem que ele era filho de um homem chamado Simão e provavelmente vinha de uma das duas cidades que se chamavam Quiriote na época. Isso porque a palavra Iscariotes deve ser derivada do termo hebraico Ishi-Queriote, que significa homem de Quiriote. Uma das cidades com esse nome ficava em Moabe, conforme contam os livros dos profetas Jeremias e Amós. Já outra cidade, de mesmo nome, ficava ao sul de Hebrom, na Judéia, conforme diz o livro de Josué. Essa informação é bastante importante porque mostra que Judas, o traidor, era o único entre Jesus e os apóstolos, que não era galileu, caso tenha essa segunda cidade como origem. Os judeus mais tradicionais, que eram oriundos de Jerusalém e região, tinham certo preconceito com os galileus. Eles pensavam que, por conta de sua distância da Cidade Santa, os galileus não observavam corretamente os mandamentos. Ainda por cima, a Galileia tinha várias rotas e estradas que poderiam facilitar ainda mais a miscigenação e o desvirtuamento dos povos dali. Então, caso Judas Iscariotes fosse dessa Quiriote da Judéia, é possível que ele tivesse certo preconceito para com seus companheiros. Talvez Judas visse até mesmo Jesus com desdém, por conta de suas ações diferentes do judaísmo tradicional. Mesmo assim, ele se envolveu o suficiente com o trabalho para fazer prodígios e sinais no nome de Jesus. Além de feitos sobrenaturais, Judas estava envolvido com o ministério de forma mais natural. Ele foi o escolhido para ser o tesoureiro do grupo, ou seja, cuidar das finanças. Não sabemos se ele tinha alguma profissão anteriormente que o fazia entender desse assunto. Mas é uma possibilidade a se pensar. No entanto, Iscariotes mostrava seu caráter ruim ao exercer esse cargo. Certa vez, uma mulher chamada Maria ungiu Jesus com um perfume que valia mais de 300 denários. Judas, porém, foi contra a situação. Para ele, o certo seria vender o perfume para dar a quantia aos pobres. Só que essa sua proposta não passava de uma mentira. O versículo 6 do capítulo 12 de João explica: isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. João 12, 6. Ou seja, Judas não pensava nos pobres, mas era cobiçoso e tinha amor ao dinheiro. Ao percebermos essa dualidade, podemos entender o quanto ele estava internamente longe de Cristo, apesar de externamente pertencer ao ministério. Este é um evento em que se aplica bem o que está escrito em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6,24. O amor de Judas ao dinheiro foi um fator decisivo em sua traição. Ele via mais valor em algumas moedas do que no Messias. Não à toa,
Esse apóstolo era sempre mencionado por último nas listas dos 12 presentes nos evangelhos. Suas atitudes e motivações eram diferentes das dos outros apóstolos. A Bíblia o chama de traidor e menciona que ele foi instigado pelo próprio diabo em algumas de suas ações. Se você ler a passagem de Mateus que menciona o perfume de 300 denários, vai notar que em seguida o texto conta a traição de Judas. Mateus afirma que ele foi aos principais sacerdotes, provavelmente judeus, que tinham preconceito para com os galileus, e ofereceu seu mestre. Eles pagaram para Judas apenas 30 moedas de prata. A dualidade entre o perfume e o pagamento de Judas é muito interessante. Maria gastou 300 denários para ungir e exaltar Jesus. Já o traidor aceitou míseras 30 moedas, 10 vezes menos para entregar seu mestre à morte. Além disso, o valor em si tinha determinado simbolismo. Segundo a lei mosaica, dada por Deus a Moisés, 30 moedas era o que deveria ser pago a um senhor de escravo quando seu servo morresse. Se o escravo morresse acidentalmente ao ser chifrado por um boi, seu mestre deveria ser ressarcido com 30 moedas de prata. Isso demonstra o quanto Judas e os principais sacerdotes desprezavam Jesus. Esse galileu pobre e humilde não era nem de longe o judeu poderoso e político que esperavam. Eles não davam nenhum valor para esse Messias, pois para eles o Salvador devia ser um grande guerreiro que viria para libertá-los de Roma através de algum conflito bélico. O Messias humilde que veio para ser crucificado não valia nada para eles. Sua morte valia o mesmo que a de um escravo. Classe essa da sociedade que era muito desprezada. Apesar dessa escolha de Judas ser terrível e bastante absurda, ela havia sido prevista por Deus. Todos esses eventos faziam parte do plano divino e tinham como objetivo levar Jesus à cruz, para que seu sacrifício fosse feito. O Antigo Testamento continha profecias sobre a traição de Jesus e o Cristo disse que seu caminho seguia aquilo que estava determinado. Podemos encontrar essa fala do Messias no livro de Lucas. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Lucas 22, 22. Jesus não só sabia da traição de Judas, como entendia que esse evento fazia parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. O homem estava predestinado a fazer esse absurdo ato de infidelidade. Porém, isso não inocenta Iscariotes. Como esse mesmo versículo diz, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. A soberania divina não anula a responsabilidade humana. Deus governa o universo com tanto poder e autoridade que o próprio fluxo natural das coisas segue sua vontade. Judas escolheu e agiu conforme sua vontade, que era exatamente como o Criador havia planejado. Não há como tirar sua culpa, mesmo que faça parte de algo predestinado. Além da própria vontade traidora, o tesoureiro dos apóstolos também estava sendo influenciado por forças malignas. O livro de João conta no capítulo 13 que Satanás havia entrado em Iscariotes. No capítulo 6 do mesmo livro, Jesus Cristo afirmou que um dentre seus 12 discípulos mais próximos era do diabo. O homem estava sob influência do inimigo, que sem dúvida tinha muito interesse na morte do Filho de Deus. Mais uma vez, isso não tira a culpa de Judas. Ele estava seguindo os próprios desejos, ainda que
estivesse sendo instigado pelo diabo. Sua cobiça já existia. O inimigo apenas a aflorou ainda mais. O mais interessante é perceber que, apesar de estar possesso, Judas não demonstrou externamente a possessão. Ele não começou a andar pelas paredes, não falou com uma voz estranha ou agrediu outras pessoas. Não, ele seguiu seu caminho de forma velada, escondendo os desejos malignos que ardiam dentro de seu coração. Sem dúvida, esse é o tipo mais perigoso de possessão, segundo o cristianismo, aquela que é assintomática. Resumindo, Judas traiu Jesus por conta de vários fatores: sua cobiça, infidelidade e decepção com o Messias o motivaram a agir incorretamente. Influenciado por Satanás, Iscariotes cumpriu o plano divino para que o sacrifício da cruz acontecesse. Judas estava consciente de sua atitude e não desistiu de seu plano, mesmo ao ouvir as duras palavras de Jesus acerca da pessoa que o trairia. Pelo contrário, o traidor agiu com dissimulação e hipocrisia. Judas perguntou ao mestre se, porventura, seria ele o traidor. Claro que, neste momento, ele mesmo já sabia suas intenções sombrias. Judas traiu Jesus porque, para ele, a vida do Filho de Deus e Salvador dos homens valia simplesmente 30 moedas de prata. Curiosamente, uma quantia 10 vezes menor que a do perfume que Maria derramou em um ato de sublime devoção. Para o cristianismo, Iscariotes foi plenamente responsável por suas ações. Certamente, ele será punido por toda a eternidade. Deus é quem sabe.